E aí pessoal, tudo certo? Vou estar ensinando como a gente adiciona um disco externo num Proxmox, servidor Proxmox, para fazer backups, tá? Ou até mesmo para servir de imagem, qualquer coisa assim. Então eu tenho um disco conectado no servidor, tá? No caso eu tenho dois servidores, né? Mas eu vou mostrar no PVE2 aqui, onde é o que eu tenho o disco conectado. Então a primeira coisa a gente vem aqui no Shell, a gente vai listar os discos, fdisk-l. Então a gente pode ver que esse /dev SDD de 1.2 tera, ele diz aqui externa USB 3.0. Esse é o disco externo, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos formatar ele, vamos criar uma partição. Então a gente vai dar um cfdisk, pode ser fdisk /dev SDD. Aqui a gente vai listar P, não tem nenhuma partição criada, então nós vamos criar uma nova com N. Ele pergunta se é primária ou estendida a partição, a gente vai para um P de primária. Partição número 1 mesmo, com a default que ele está sugerindo. Eu vou só seguir o padrão aqui, ou seja, todo o espaço do disco. Se eu der um P de novo aqui, pode ver que ele criou a partição. Na verdade, ele está preparado para criar a partição de 1.8 tera, que é o disco de 2 tera, né? Então eu vou dar um WQ, que é write and quit, para salvar e sair. Então agora se a gente digitar de novo fdisk-l, a gente vai ver que a partição foi criada, tá? O que a gente precisa fazer agora? Formatar esse disco. Então vamos lá, mkfs.xt4, podemos usar xfs ou outro tipo de file system que você preferir, tá? /dev sdd1 e vai formatar. Vai levar um segundinho, porque é um disco um pouquinho maior e externo também, vai demorar um segundinho. Então, a próxima coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um diretório para que o Proxmox enxergue onde está esse disco, tá? Então, vamos criar aqui dentro do MNT, vamos chamar de HD. Já existe, né? Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar esse disco dentro da pasta HD. Monto, /dev, /sdd1, espaço MNT HD. Então agora, se a gente digitar um df, a gente vai ver que está ali montado o nosso disco, ó, /dev sdd1 para dentro de MNT HD, tá? Então, o que a gente precisa fazer agora para a gente enxergar aqui, para o Proxmox enxergar esse disco, né? A gente vai vir aqui no Data Center, em Storage, e a gente vai adicionar um novo diretório, tá? Porque a gente está montando dentro daquela pasta, né? Então vamos lá. O ID, vamos chamar de external, de disco externo, né? E o diretório, MNT-HD. Daí aqui ele pergunta qual vai ser o conteúdo, o que vai ter dentro desse disco. Então a gente poderia ter ISOs, ou só templates de container, ou só backups, né? Ou container mesmo, snippets, import, enfim. Tu poderia selecionar vários, a gente pode selecionar todos se quiser, tá? Mas como aqui não é o caso, eu vou deixar só o backup, certo? E aqui é ativo, ele pergunta, como eu tenho um cluster de 2 nodes, ele pergunta se é em todos, né? Ou seja, então a gente teria que ter um disco conectado em cada servidor para fazer isso, mas como provavelmente a gente só vai ter um, então vamos selecionar aqui no PVE2 somente e ativo, tá? Esse shared eu acho que ele autoriza para os dois nodes usar o mesmo disco, tá? Mas não é o caso, eu não quero fazer isso aqui, tá? Então vamos adicionar e ele já vai aparecer aqui em seguida. Aí, ó, apareceu, tá aí 1.97 terabytes. Então, a única coisa que a gente tem que fazer agora é, se esse Proxmox reiniciar, se esse servidor Proxmox reiniciar, ele não vai montar automaticamente o disco, tá? Então a gente teria que vir aqui em /etc fstab e adicionar aqui /dev sdd1 /mnt /hd xt4, desculpe, deu um branco aqui, xt4 defaults 0 e 0, tá? Ou seja, então onde está o disco para o Linux, onde ele está montado, onde deve ser montado, qual o tipo de file system, né? E a configuração resto do padrão do fstab. Eu poderia só sair agora e salvar aqui, tá? Eu não gosto de usar assim, vou explicar por quê.
Como nos clientes eu costumo ter mais de um disco de backup, porque não adianta só fazer cópia para um disco, né? Então a recomendação é que o cliente tenha mais de um disco e faça backup por 1 ou 2 semanas num disco, e então depois vai lá, desconecta, desmonta, aqui vem aqui um mount, né? Desmonta o disco, /dev, sdd1, desconecta o disco e daí então o cliente tira o disco, põe um novo disco, monta um novo disco e o cliente leva esse disco para casa. Então, se tiver um problema de assalto ou de incêndio, tu vai ter uma cópia longe, né, de onde o cliente está instalado. Certo, pessoal? Eu acho que eu cobri tudo nesse vídeo. Se caso ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí. E até o próximo vídeo. Forte abraço.